Olá, pessoal! Que bom poder curtir esse início de outono na sua companhia, estando de volta com o nosso programa Sim para a Literatura. Permaneça junto conosco, se acomode na poltrona e curta junto comigo. No nosso programa Sim para a Literatura, entre outras informações, temos as colunas Dica de Leitura e Dica de Livro. Temos também as colunas Apaixonados pela Leitura, a participação de telespectadores, além de entrevista e muito mais. E é sempre bom compartilhar com você as nossas vivências de leitura e, claro, buscar a companhia de nosso prazeroso companheiro de caminhada, sempre ele, o livro. O que é um livro? Ele é um ramalhete de ideias, é uma coisa que faz com que a gente embeleze a nossa reflexão, a nossa prática, a nossa percepção, aquilo que nos ilumina em vários sentidos. O contato com o livro e com as histórias contadas nas suas páginas sempre nos trazem muito prazer. A leitura favorece tanto o crescimento pessoal quanto o intelectual. A pessoa que lê, não só o professor, né? A pessoa que lê, ela consegue se expressar melhor, ela consegue fazer a interpretação de determinadas situações de uma outra maneira e resolver seus problemas de forma diferente da pessoa que não lê. A gente sabe que tem histórias lidas nas páginas dos livros que marcam as nossas vidas. Vitória, e eu vou falar um pouco sobre o livro de Nicholas Sparks, que é A Última Música. Bom, esse livro conta sobre uma menina que acaba passando por momentos difíceis por conta da separação dos pais. E ela acaba se tornando rebelde e se afastando um pouco deles. Então, o pai, que tanto a ama, quer reconquistar a confiança dela. Então a mãe dela pede para ela ir ao verão passar com o pai. Nisso ela tem algumas desavenças com o pai, mas depois ela acaba se entendendo e voltando a ter uma relação muito boa, afetiva com ele. Ela também conhece um rapaz pelo qual ela se apaixona e, assim, esse livro me causou várias experiências porque eu me identifiquei, tanto na música quanto com a personagem, porque eu passo por isso. Então, eu indico esse livro porque é algo que vai te trazer emoções que muitas das vezes você não sentiu. E um livro pode te trazer essas experiências. Você voa sem estar num avião, você está num lugar fixo, mas sua mente está flutuando. Então, um livro pode te trazer várias experiências inesquecíveis. Então, eu indico esse livro e vários outros. E para um bate-papo da melhor qualidade sobre o hábito da leitura, recebemos no estúdio da TV Sim, aqui em Linhares, o professor Orlando Lopes. Ele é coordenador do curso de Letras da Universidade Federal do Espírito Santo. Orlando coordena uma série de ações que envolvem alunos e alunas do curso de Letras da UFES, que visam aproximar o curso da comunidade. Nesse bate-papo em Linhares, alinhavamos assuntos diversos e, claro, um papo sobre leitura. O ato da leitura, ele é muito importante porque ele é um elemento fundamental para o reconhecimento do mundo, para a referenciação do mundo, para a capacidade que uma pessoa tem de elaborar e ampliar sua representação do mundo. Pela leitura, nós vamos acumulando um conjunto de experiências que a gente não viveu pessoalmente, né? Só esse dado justifica que a gente passe um período da nossa vida saindo, né, da atividade da vida direta para a gente estar naquela vida que é a vida literária, naquela vida que é a vida do texto, que é o quê? Um conjunto de informações que está ali estática, paradinha, esperando apenas entrar dentro do nosso corpo, alcançar a nossa consciência e começar a abrir perspectivas, janelas para a gente conseguir ter uma compreensão melhor do mundo.
É com as palavras de Anaximandro Amorim que finalizamos a primeira parte dessa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. E antes de ser um escritor, eu sou um leitor. Eu preciso ler. E o que eu falo para as pessoas, eu costumo dar muita palestra, falar com escolas, né, estudantes, leiam, porque quem lê abre a cabeça. Literatura, não só o técnico, o livro literário, enfim, a leitura, né, de um modo geral. Estamos de volta com o nosso programa Sim para a Literatura e é muito bom continuar na sua companhia. A leitura nos permite trilhar caminhos imensuráveis através das páginas dos livros. Mas para seguir as trilhas dessa deliciosa caminhada, é fundamental que tenhamos em mão nosso companheiro de viagem, o livro. Acompanhe junto comigo a nossa dica de leitura desta edição. Se liga aí! Dica é a escolha do livro. Você tem que escolher livros que você realmente esteja muito interessado, porque ler por obrigação é muito chato, ninguém consegue, ninguém lê, assim, a não ser coisas de faculdade, da escola, que você lê porque você tem que ler, mas literatura é um seu momento de prazer, então você tem que escolher livros que você seja com muita vontade de ler, sabe? Livros que te chamem a atenção, livros que você, assim, fique super curioso para saber, livros que as pessoas indicaram e seus amigos dizem que é muito bom, que você ficou curioso para ler. Então, escolha livros que te interessam. Se você for direto nos livros que te interessam, assuntos que te interessam, gêneros que você gosta, com certeza você vai conseguir render muito mais e vai ler muito mais, né? Dica número 2 é: tenha um tempo sagrado para a leitura. Assim como você toma banho, escova os dentes, no meu caso, faz almoço, faz janta, lava tudo, limpa tudo, você tem que ter um momento do dia que você tire e que aquele momento seu é sagrado para ler. A gente sabe que muitas vezes isso não acontece porque a vida é assim e você tem muitos compromissos, coisas para resolver e tal. Mas assim, são metas, né? Isso você tem que colocar como meta na sua vida, né, na sua cabeça, de que aquele horário do dia, seja à noite, seja de manhã, depende da sua rotina, né, de trabalho, de escola. Então você tem que ter aquele momento que você vai separar para ler, nem que seja meia hora por dia, né? Eu só tenho meia hora dentro do ônibus, ou eu só tenho uma hora antes de dormir. Enfim, só tem a hora do almoço para ler, que é o meu intervalo de serviço. Faça isso. Aquele momento você não pode se comprometer com outras coisas, porque você vai estar lendo. Pois é, pessoal. Como sempre, eu vivo pegando no pé de vocês, né? Sigam essas dicas de leitura que foram sugeridas aí na nossa coluna e permita que o livro faça parte do dia a dia. Avança a página, volta a página, essa experiência é muito gostosa. E para a nossa dica de livro dessa edição, nós recebemos com muito prazer mais uma vez a Patrícia Santos. Ela é bibliotecária do Sistema SESI Senai aqui de Linhares. Acompanhe essa dica e curta junto comigo. Minha indicação de leitura é o livro A Montanha e o Rio, de Dan Shen. Esse romance conta a história de dois irmãos. Eles são filhos de um general do período da Revolução Chinesa, do século XX. E um se chama Tan, que é do casamento legítimo desse general, cresce no meio de conforto, bem-estar financeiramente, e o outro é filho desse general com uma camponesa, que se suicida assim que a criança nasce, e ele se chama Shento. E ele é criado por um casal de curandeiros que também morre, e com isso ele tem que ser criado em vários orfanatos, passando dificuldade, passando fome em muitos momentos. Eles crescem certo tempo sem saber a existência de um outro. Esse Shento, ele se torna um grande general com uma grande influência política, e o Tan, ele se torna também um homem com influência na parte da administração, das construções arquitetônicas. A história é interessante porque um momento o general Shento descobre a existência dessa família, desse meu irmão, e decide se vingar. E começa uma rivalidade tanto com o poder político que eles possuem,
jovem, como também uma rivalidade amorosa. Os dois são apaixonados pela mesma jovem, e essa jovem tem o filho de um deles, e eles começam a fazer essa rivalidade pelo amor dessa jovem e também pelo poder, né? E eu recomendo essa leitura porque, além dessa história ser emocionante, uma história intrigante, ela também fala um pouco de como era a China no século XX, fala das questões políticas, das questões culturais, das questões religiosas. Então vale a pena ler, é uma dica, e o final é muito interessante e é um final surpreendente. Olha, vamos seguir como exemplo essa atividade da Patrícia, né? Patrícia, além de bibliotecária, uma leitora bastante interessante, interessada e tal. E eu convido você também para compartilhar a sua experiência de leitura com a gente aqui. Tem aí na tela do nosso programa o nosso e-mail, simparaliteratura@gmail.com. Faça contato com a gente e vamos gravar um vídeo com o seu depoimento sobre um livro que você leu. Seja nosso convidado. E falando em compartilhar a vivência de leitura, nós recebemos o depoimento do Tiago Souza. Ele é estudante aqui em Linhares e está conosco na nossa coluna Participação de Telespectadores desta edição. Acredito que a literatura, na minha própria experiência, ela é uma experiência libertadora. Quando eu estudava no ensino fundamental, eu não tinha o hábito de ler livros, mas depois que a professora de português passou um trabalho, ela me indicou um livro, eu me lembro o nome do livro até hoje, que é O Jogo da Memória. Eu li aquele livro e achei algo fantástico. E no ensino médio, peguei mais livros com professora de língua portuguesa, passei a frequentar a biblioteca e comecei a lendo, e isso se transformou em hábito. Então, isso é libertador, porque amplia o nosso universo mental. Nós saímos do nosso e conhecemos do autor. Então, isso é muito bom, porque nós vamos conhecendo cada parte, cada fragmento de mentes que comporam, que fizeram, que desenvolveram, que escreveram, e nós pegamos isso para nós. São experiências que nós não precisamos tanto viver, como nós apenas lemos e absorvemos. Isso é transformador, é libertador. É com as palavras de Bernadette Lira que finalizamos a segunda parte dessa edição do nosso programa Sim para a Literatura. Daqui a pouco a gente volta. Eu penso que a literatura chega a ser um bom remédio para algumas coisas. Porque você que, quando lê, você se vê ali, de repente, dentro das palavras alheias. Então, é como se corresse alguma coisa. Você pode ler com o coração, pode se emocionar, você pode ler com a mente, pode raciocinar em cima da história, mas você pode ler com a espinha dorsal também, correr aquele quenturinha, aquele calor, aquele frêmito pela espinha dorsal, aí você se sente ali nessa leitura. E isso, com certeza, contribui para que você aprenda a viver melhor. Eu acho que a literatura é um remédio, sem dúvida que é, para a família. Você tem que... você aprende com a literatura também. E para falar de literatura e hábito da leitura, assistam junto comigo a entrevista com o professor Orlando Lopes, da Universidade Federal do Espírito Santo. Orlando, eu queria que você falasse para o nosso público aqui, né, do programa Sim para a Literatura, como é que funciona esse programa que você coordena lá. Ok. Bom, uma das funções da universidade, né, está em contato e pensar em como atender a sociedade. A gente precisa entender o que a sociedade demanda, o que ela tem interesse. E a leitura é um direito que está na mira de todo mundo, né? Todo mundo tem interesse em fazer a promoção da leitura. Nós estudamos essa possibilidade e começamos a pensar em um conjunto de ações. Você aqui em Linhares, né, tem um movimento que puxa uma quantidade de ações, lá a gente começou a fazer uma coisa um pouco parecida, né? Só que, por conta de ser uma atividade acadêmica, então a gente tem uma preocupação específica com metodologia, com processo de absorção pelo sistema educacional, pela perspectiva de ter, né, atividade cultural, e aí a gente começou a programar uma série de atividades. A principal atividade, o principal conceito, né, do programa é tirar as pessoas da relação da leitura individual. Acho que é o maior carro-chefe que a gente tem, né? A gente trabalha muito com um conceito, com
que é o da experiência de leitura, né? O que é leitura? Leitura é um hábito, leitura é uma obrigação, leitura é um dever. Não, a gente fala não. Leitura é uma experiência, você experimenta. Como que as pessoas podem experimentar a leitura, né? Não só como uma experiência escolar, como que as pessoas podem experimentar a leitura na vida delas, no cotidiano delas. Basicamente é isso. Então, o que se propõe com esse programa é tirar o aluno do curso de letras, que ele está ali muitas vezes focado no ambiente acadêmico, isso, e para trazer essa pessoa aqui para a vida real. Exatamente. Como é que as experiências de leitura estão acontecendo aqui no dia a dia? Exatamente. É essa a proposta. A gente não quer descuidar, a gente quer fortalecer o acadêmico sempre, né? Então, a competência da pessoa vem pela formação acadêmica. acadêmica. Não é descuidar do acadêmico, mas é ampliar... Isso, ampliar, complementar. Né? Então, assim, a gente precisa que o aluno tenha uma referência de como são as pessoas concretas, porque o que adianta você estar num universo em que você vai entendendo um autor, você vai entendendo um texto, mas depois você não sabe muito bem como traduzir isso para as pessoas. Né? Então, um professor, ele é fundamentalmente um mediador, ele é um tradutor de uma coisa, ele leva, né? Ele faz a ponte das pessoas. Então, para ele poder fazer a ponte, ele tem que conhecer as extremidades. E aí ele precisa estar em contato com a comunidade, ele precisa estar em contato com o estudante, ele precisa estar em contato com o professor, né? Tirar o conceito de que a leitura está restrita ao espaço escolar, né? Um líder comunitário tem que ler, um vereador tem que ler, um deputado tem que ler. O que essas pessoas estão lendo? Como que a gente nós que somos agentes do poder público, né? Como é que a gente prepara um território para isso? Porque também não vai chegar pressionando, não vai chegar cobrando demais. Apontando o dedo, impondo condições, não é essa a ideia. Porque se a pessoa não está fazendo é porque ela não está na condição. Né? E aí, pelo menos a maior parte das pessoas, né? E aí o nosso trabalho, pensar como professores, né, e tal, é um pouco isso, é entender onde que a pessoa está, o que ela precisa, como fazer, como ajudar ela a chegar nesse caminho de leitura dela. Porque cada um de nós vai ler coisas diferentes, né? Cada um de nós vai se interessar durante a vida por assuntos diferentes. Então, como é que a gente vai ter uma lista só de coisas importantes para as pessoas estarem lendo? A gente tem que descobrir o que... Nós que somos professores precisamos descobrir o que é importante para a gente poder levar o que é importante para as outras pessoas e apresentar. Isso é uma coisa que falta muito hoje. Aí, voltando para o ambiente da escola, Orlando, qual é o principal papel do professor no estímulo ao hábito da leitura? Qual é a responsabilidade do professor, Orlando? O professor, ele é sempre uma referência de experiência para o aluno, né? O aluno está sempre esperando que o professor conheça, saiba mais do que ele, tenha dicas, tenha toques para poder dar. Só que o professor, ele tem que entender que o espaço dele, né, ou a referência dele não é ainda a expectativa ou a referência do aluno. Então a gente cada vez mais trabalha com a ideia de que o professor funcione como um mediador, né? Essa ideia de ponte. Para que você está na sala de aula hoje? Para facilitar a maneira como as pessoas vão encontrar aquilo que elas precisam. Porque tecnicamente hoje, tudo que você quiser conhecer, você pode entrar na internet, fazer uma pesquisa e você encontra. Muita coisa está disponível, né? Literatura, por exemplo, livros em PDF, você encontra muita coisa. As pessoas não chegam até esses livros. As pessoas, está disponível, mas as pessoas não encontram. Falta uma ponte, falta um meio do caminho. Então, fazer essa ligação. Fazer essa conexão. Essa conexão. E para fazer essa conexão, aí vem aquela grande questão. Para fazer a conexão, o professor precisa conhecer as duas pontas e o meio. Então, o professor precisa conhecer o texto. O professor precisa ler muito. A leitura precisa estar no dia a dia, na vida, na formação do professor. Estou falando do professor especificamente porque ele é o leitor privilegiado que a sociedade precisa reconhecer. Né? Então, como que a sociedade cria o espaço para o professor se preparar para poder fazer um trabalho de qualidade? Uma parte disso necessariamente passará pela leitura. Então, onde que está a leitura posicionada para a vida profissional do professor? A gente precisa... Então, um programa de extensão, uma preocupação da universidade ajuda um pouco a mapear esses espaços e trabalhar com esses espaços. E ajuda ao professor criar essa referência de que ele não é o dono do conhecimento, por exemplo. Eu não tenho que chegar dentro de uma sala de aula sabendo tudo. Eu tenho que chegar sabendo como colocar uma coisa para ser discutida entre as pessoas. Porque quem vai aprender são as pessoas, não é o professor. O professor já chega lá sabendo uma quantidade de coisas. Né? Como que você facilita para as pessoas falarem sem se envergonharem, por exemplo? A pessoa não é especialista em leitura. Então ela tem que ter a possibilidade dela se colocar. A possibilidade dela se colocar começa com ela conhecendo o texto. Então ajuda a conhecer o texto, ajuda a quebrar as dificuldades da pessoa para se aproximar do texto e o resto vai acontecer em grupo. Você falou, ler na família.
Pô, quantas pessoas hoje conseguem fazer leitura em família? Isso é uma coisa fundamental. Né? Então, nós lá, né, não fazemos isso especificamente, mas você está colocando uma abordagem muito específica aí de chegar perto da família. Mas quando a gente escuta alguém falar isso, poxa, por que a universidade não começa a estudar isso junto? Acompanhar esse tipo de abordagem junto para tentar desenvolver. A professora Arlene Campos, que é uma referência para nós aqui em Linhares e toda a região, nós elegemos por nossa conta, mas também com um carinho muito grande, a madrinha literária de todo o nosso projeto. Talvez seja uma das pessoas mais incríveis que eu tenho a oportunidade de compartilhar alguns momentos do dia a dia. Ela diz uma coisa que eu sempre reflito sobre ela. O professor que não lê, ele rouba do aluno o direito que o aluno tenha, que tenha acesso a esse bem. Como é que você percebe isso? Eu acho que é exatamente isso. Você chega na escola, a escola foi feita para dar referências para as pessoas. Só que a escola é um prédio. Né? O que torna a escola uma instituição é a pessoa ali dentro. Se essa pessoa não foi aparelhada, como é que você pode esperar uma coisa de qualidade dela? Você tem toda uma estrutura física da escola, mas qual é a alma da escola? Qual é a essência? É o ser humano que trabalha. É o ser humano. Então, assim, conseguir voltar a reconhecer isso, a gente fala muito sobre valorização do magistério, mas nessa hora essa coisa emperra. Né? Porque se a gente começa a reconhecer de verdade o professor e começa a se obrigar a dar essas condições, o que isso vai mudar no ritmo do dia a dia da escola? Não vai ser pouca coisa. Né? Então, quer dizer, como que a gente consegue hoje fazer o professor acordar? Então, uma coisa que eu trabalho muito que é o seguinte: o professor nunca vai ter salário grande. Né? No Brasil, a gente está a acordar para a realidade, é uma estrutura inteira. Se o professor não vai ter um salário grande, que ele tenha qualidade de vida. Né? Que ele tem o tempo dele organizado para ele poder trabalhar de verdade, porque a questão não é só receber um salário alto, a questão é conseguir trabalhar com dignidade, né? Trabalhar, poxa, você falou, é uma negação que o professor faz se ele não conhece uma coisa, mas seguramente boa parte dos professores fica muito envergonhado quando não sabe. Só que você não pode assumir isso publicamente, às vezes. É verdade. É uma questão social que está ali, a pessoa não pode falar que não sabe, porque é cobrado dela que ela sabe. Mas quem deu a condição para ela saber? Né? Então, resolver, a gente precisa ter uma honestidade com isso hoje, e aí eu acho que, aí volta para essa questão dessa atuação, né, que existe nos níveis municipais hoje, né, que é as pessoas que conseguem sentar e se olhar, né, sentar numa praça para conversar, sentar numa escola para conversar, sentar numa secretaria de cultura, de educação para conversar, porque no município as coisas são muito concretas, então você consegue olhar ali, e aí vamos pensar isso. Então a gente está aqui em Linhares, né, qual é o senso de leitura dos professores de Linhares? O que os professores de Linhares estão lendo desde 2015, 2016? O que é best-seller, né, para as pessoas? Quer dizer, isso não é abstrato. A gente não está falando de literatura para Rio, para São Paulo, para Nova York. Tem que falar, esses lugares tem que fazer mesmo, né, e tal. Mas a nossa realidade é muito diferente da deles. É uma questão da cultura local, o que acontece aqui, qual é a expectativa. Funciona para a cultura local. Né? Eu acho que tem uma coisa que é anterior até ao fato da questão de ser o contato do magistério específico, é que a gente tem que perceber no nosso dia a dia, o leitor em comum, o cidadão em comum, a gente tem que perceber que a gente é movido por pulsões. Né? Tem coisas que empurram a gente. E as coisas que empurram a gente, ou elas são uma necessidade, ou um desejo, ou uma vontade. Então tem três coisas que... A necessidade faz o sapo pular. Então tem três coisas que movem a gente. A gente move. Necessidade, eu preciso fazer alguma coisa, tenho que fazer alguma coisa. Desejo, né? Tem uma coisa que eu não tenho, mas que eu quero chegar a ter e tal. Não, vontade, é uma coisa que eu faço por conta própria. Então, assim, uma pessoa completa, ela identifica essas coisas nela. Né? Tem uma coisa que eu estou mais entendendo, eu quero fazer um concurso público. Eu vou parar, eu vou estudar uma coisa específica, vou para lá. Eu estou fazendo concurso público por uma necessidade? Eu estou fazendo por um desejo? Eu estou fazendo por uma vontade? Isso não fica claro para o trabalhador. Né? Se é da administração, né? Nas relações, tem uma distinção que a gente faz, muita diferença entre trabalho e emprego. Né? Emprego é uma ocupação, é uma coisa, ela não é pessoal. Né? Então, quer dizer, se eu estou rodando 10 escolas, se eu estou trabalhando, se não tem vínculo, né? Se eu não estou ligado na comunidade escolar que eu estou trabalhando e tal, isso não é um trabalho. Isso é um emprego. Né? Então eu não crio vínculo, eu não me conecto com o que está acontecendo ali. E aí quando eu coloco a coisa do salário pequeno, então, aí achato isso de vez. Né? Então a pessoa, para sobreviver, ela vai fazer economias do tempo dela. Então eu tinha que estar em casa cuidando dos meus filhos, aí você vai me falar para ler, mas eu não estou ganhando nada. O que eu digo é que a pessoa tem que se conscientizar, ela tem que se tocar de que esse livro é uma ferramenta. Né? Eu brinco muito com os meus alunos. É como um médico. Você espera que um médico faça todas as cirurgias que ele tem para fazer com um bisturi só?
Então não espero que um cara saia da faculdade de medicina sabendo mexer uma ferramenta só. Então, cada livro é uma ferramenta, cada autor é uma ferramenta. O professor que não percebe isso é como um avestruz enfiando a cabeça num buraco. Né? Então deixa eu ficar na minha, quietinho. Não, as coisas vão continuar pressionando. Né? A qualidade do trabalho dele vai ser afetada com isso. Então a primeira coisa que ele tinha que acordar é que ler vai torná-lo mais competente. Agora, como que a gente faz isso? Como que a gente cria essa consciência na cabeça de um professor e tal? É com campanha de leitura. É com campanha. É com contato, é com esse estímulo estimulando direto, o protagonismo. Estimular né? o protagonismo. A gente não pode desistir desse professor. Caros telespectadores, foi um prazer e um sinal de prestígio contar com a sua audiência nesta edição do nosso programa Sim para a Literatura. Para que vocês tenham acesso às edições anteriores e aos vídeos do programa, acesse youtube.com/Sim para a Literatura. Entre em contato conosco através do e-mail simparaliteratura@gmail.com. Para vocês que estão em Vitória e Grande Vitória, obrigado pela audiência através do canal 20 da TV RCA. Saudações poéticas literárias e muito obrigado.